Você fala bastante sobre educação, até mesmo porque o senhor foi professor na FATEC aqui de São José, como a gente falou. O senhor traz algumas propostas como educação e até citou algumas aqui agora há pouco, né? Quando a gente perguntou sobre as motivações. Uma das suas propostas, que você fala bastante, é a questão das bolsas de estudos em escolas particulares para alunos do ensino público, né? Como que funcionaria essa bolsa? Seria uma espécie de ProUni, só que no âmbito estadual, podemos dizer assim? Eu tenho uma. Eu fui professor, comecei minha carreira hoje é equivalente a quinto ano, né? Então, garotos aí de 12, 13 anos foram meus alunos, 11 anos, né? E eu tive, por 10 anos eu dei aula no ensino médio e ensino fundamental. Então eu conheci a realidade dessa garotada. Eu estava ainda há pouco, antes de começar a entrevista, comentando que muitos deles vão à escola para comer uma refeição ao dia. Né? Uma refeição ao dia. Se você considerar que na escola tem uma supervisão, pode questionar que é bem boa ou ruim, mas na média tem uma supervisão nutricional, com nutricionista, tem todo um balanceamento ali. Então é muito importante essa realidade ser apoiada, não dá para a gente deixar isso de lado. Então a criança na escola pública, ela não tem acesso a uma educação melhor, porque infelizmente foi o ensino público, principalmente em escolas mais do Estado, eles foram deteriorando ao longo do tempo, e a criança, mesmo que ela tenha talento, que ela se esforce, ela não tem a mesma oportunidade que uma escola particular. Na pandemia isso se aprofundou. Eu fui olhar esse modelo e copiar esse modelo aí da Grã-Bretanha e do Canadá. No Canadá, por exemplo, quando a criança nasce, tem baixa renda, eles têm lá um critério socioeconômico, a família recebe $100 por mês do governo e ela pode complementar com mais algum dinheiro lá para fazer uma bolsa para quando ele terminar o ensino médio, ele já ter o dinheiro na mão para escolher a faculdade que ele vai ou escolher o curso técnico. Aqui é o contrário. É uma poupança. É uma poupança. Aqui a gente se endivida, a gente pega um empréstimo, como por exemplo FIES, é um empréstimo. O FIES quebrou em 2014, tem aluno meu da FATEC que estava devendo com o nome negativado porque não conseguiu pagar a faculdade, não tinha mais dinheiro do FIES, mas a parte dele ele tinha que honrar o compromisso com a faculdade, estava lá com o nome no SPC. Então assim, a gente precisa, de uma vez por todas, entender que o nosso país tem que fazer uma cruzada muito forte, um esforço muito forte de toda a sociedade e o governo junto para recuperar os indicadores positivos da educação básica. A educação de ensino superior. Que eu passei os últimos 16 anos dando aula, essa aí, o bem ou o mal, podemos até questionar, coisa e tal, mas ela se mantém. Você pega uma USP, Unicamp, uma Unesp aqui no estado de São Paulo, só para ficar no nosso exemplo aqui, ele está se equacionando, a USP mesmo está saindo da crise, tem superávit lá, tem um monte de coisa, está começando a vender conhecimento, coisas que eles se viram. As universidades superiores públicas, elas são bem vistas, né? É engraçado, porque às vezes as escolas de ensino médio públicas não são tão bem vistas, mas as superiores são muito bem vistas, como essas que você citou, né? E agora o ensino fundamental não dá para fazer nada, eles não conseguem vender, eles não conseguem, eles dependem muito do professor, depende muito do poder público. Então a bolsa de estudo seria doação do valor, para ele, obviamente com o objetivo de ir para a escola, né?